Olá, começa agora a segunda parte da entrevista com o candidato à Prefeitura do Rio, Antônio Carlos Silva, pelo PCO. Se você não assistiu a primeira parte, basta clicar no link que aparece abaixo. Vamos dar início ao segundo bloco, candidato, no qual nós temos uma pergunta de um membro da comunidade da UERJ. E a pergunta é do estudante de jornalismo do terceiro período, Gabriel Xavier. Candidato Antônio Carlos, o senhor não acredita que às vésperas da Copa do Mundo e Olimpíadas em nossa cidade, uma mudança radical na linha de pensamento governamental, como será se o senhor for eleito, poderá gerar problemas e divergências, não somente com os poderes estaduais e federais, mas também com a própria população? Eu tenho certeza que vai gerar problemas, né? Porque a nossa cidade, hoje, ela é uma cidade que vive sob um regime de estado de sítio. Nós temos uma parcela, inclusive, da cidade ocupada por forças militares, cerceando, caçando direitos e liberdades de uma parcela enorme, de milhões de pessoas. E toda essa situação visa garantir o interesse de um punhado de grandes capitalistas que têm, nesses eventos, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, interesses bilionários. E, em troca, em função disso, a vida da população não tem melhorado nada, ao contrário da propaganda enganosa que a gente vê na televisão. A gente tem uma política além da repressão, nós temos uma política de remoções, nós temos um encarecimento da vida da população, né? Hoje, para se morar, a população não consegue mais local para moradia, nós temos um inferno nos transportes, né? A vida da população, do povo carioca, ela tem piorado cada vez mais por estar de trás dessa fachada de que as coisas estão melhorando por conta desses eventos. Esses eventos são eventos que visam, da maneira como são organizados, né? Tem a ver com interesses das máfias políticas e econômicas que controlam, né, tanto a Copa do Mundo como as Olimpíadas. E então a decisão da população de mudar, por exemplo, e votar num partido revolucionário, socialista como o nosso, representaria também a compreensão, a indignação contra essa situação, né, e é necessária a luta por transformar, né, aquilo que é uma paixão do povo carioca e do povo brasileiro, como é o caso do futebol, como é o esporte, como tantos outros aspectos do lazer, não numa fonte de lucro para uma meia dúzia, um punhado de capitalistas, né, mas transformar isso verdadeiramente num evento esportivo, né, e que as obras, os bilhões que estão sendo gastos, estão sendo investidos, que é dinheiro do povo, né, que está sendo dado a empresas privadas, porque todo esse processo, é importante que se diga, foi privatizado pelo atual governo, pelo governo Paes e Cabral no Rio de Janeiro, né, com a participação do governo do PT, lutar contra essa situação e fazer desses eventos que melhorem de fato a vida do povo do Rio de Janeiro. Tá ok, candidato. Agora vamos ao terceiro bloco, no qual eu vou elaborar uma pergunta que foi formulada pela nossa equipe da TV UERJ Online. Candidato, o senhor já tentou a candidatura à prefeitura no ano de 2008 e não obteve sucesso. Então, qual é a motivação que o senhor encontra para tentar novamente agora em 2012? Em primeiro lugar, assim, o sucesso ele tem que ser medido por aquilo que se propõe a fazer, né? Se alguém participa, por exemplo, de uma competição esportiva, simplesmente almejando chegar em primeiro lugar, se ele assim não fizer, se considerará a si mesmo, ou poderá ser considerado um derrotado. Para nós do Partido da Causa Operária, que participamos das eleições, como de resto de todas as lutas dos trabalhadores, para procurar organizar os trabalhadores e a juventude em torno das suas reivindicações, dos seus interesses, né, contra o regime social de dominação e de exploração da burguesia, nós entendemos que nós temos usado as eleições efetivamente como um espaço, uma tribuna de denúncia, de luta, de organização, de fortalecimento da perspectiva de construção, né, de uma ferramenta que é fundamental para a luta do povo no Rio de Janeiro e em todo o país, que é um partido operário que não se venda, né, que não se mascare, né, que não passe a defender os interesses dos bancos, como faz hoje o governo que administra o país, né, que em 3 anos doou 1 trilhão e 500 mil reais para os bancos, né, enquanto a população está morrendo de fome, né, que não defenda a polícia nos morros, como tem candidato que se diz socialista e está fazendo isso hoje no Rio de Janeiro. Quer dizer, é necessário, o PT no Rio de Janeiro foi privatizado, né, e os partidos que se apresentam como alternativa, que têm mais votos do que o nosso, ainda nessas eleições, eles não são alternativa para uma mudança efetiva. Então nós comparecemos à eleição e nós achamos que temos avançado nesse sentido para impulsionar as lutas, impulsionar as mobilizações, mas principalmente, né, chamar a atenção da juventude
e dos trabalhadores da necessidade de construir um verdadeiro partido revolucionário, socialista, para lutar por uma transformação profunda na nossa cidade. Não uma transformação de fachada, não uma transformação de indivíduo, né, mas para lutar por uma transformação revolucionária que não pode ser conquistada em eleições manipuladas como as atuais, mas simplesmente através da mobilização da maioria da população. Tá ok, candidato. E agora, nesse nosso quarto e último bloco, o senhor pode ressaltar qualquer ponto que não tenha sido mencionado no decorrer da entrevista e até mesmo fazer suas considerações finais. Eu queria aproveitar para destacar uma questão central do programa que nós apresentamos nessas eleições, o programa do nosso partido, que é a luta por um governo dos trabalhadores, um governo dos conselhos operários e populares. Porque o PCO não luta por um governo desse ou daquele indivíduo, não se trata de lutar por um governo do Antônio Carlos, ou por um governo desse ou daquela pessoa. Nós entendemos que isso não dá conta, né, não só aqui na nossa cidade, como no nosso país, em todas as cidades do país, isso não dá conta das transformações profundas e necessárias para atender aos interesses da maioria da população. É necessário lutar não por trocar os indivíduos que estão à frente do comando do município, do estado, do país, mas é necessário alterar a forma de poder no país. É necessário trocar os governos que hoje são ditaduras, como no Rio de Janeiro, né, que está estabelecida uma ditadura que policia, que invade as favelas, que invade a universidade, né, que não paga salário devido aos professores, aos trabalhadores da educação, da saúde, né, que reprime os camelões, que reprime a juventude, e trocar esse governo, que é uma ditadura das empreiteiras, dos bancos, por um governo dos trabalhadores. E como é que seria esse governo? Organizado através dos conselhos populares, através dos conselhos de forma integrados pela juventude, nos seus locais de estudo e de moradia, pelos conselhos dos representantes dos trabalhadores eleitos nas comunidades, nos locais de trabalho. Quer dizer, é necessário lutar por uma transformação profunda e não de aparência, né? E, nesse sentido, não é possível chegar a essa transformação através de um acordo com a burguesia, através de um acordo, por exemplo, com as forças militares que estão ocupando as comunidades da nossa cidade. É necessário desenvolver uma luta por uma organização própria da juventude, dos trabalhadores, e construir uma organização revolucionária por próximo período, que vai ser um período de grandes lutas e de grandes mobilizações. Eu chamo os estudantes e chamo a comunidade da UERJ a participar dessa luta e a participar da campanha do Partido da Causa Operária. Muito obrigado. Candidato, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Fica por aqui mais uma edição do Especial Eleições 2012. Lembrando que na próxima semana recebemos o deputado Marcelo Freixo do PSOL. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e assistir aos nossos vídeos no YouTube. TV UERJ Online nas eleições 2012.